Muito bem. Não há dúvida de que falar em beta-bloqueador na insuficiência cardíaca é um tema importante. Continua sendo e aparentemente para sempre será a base, né, o sustentáculo de todas as outras drogas que têm aparecido. Então, por isso que nós estamos aqui discutindo exatamente beta-bloqueadores na insuficiência cardíaca e falando também de como ele se insere com as novas terapias. Queria agradecer à Merck pelo apoio para a realização desse evento de atualização. Tem sido um sucesso, é o 6º já. E a dinâmica do evento vai funcionar dessa maneira. Nós vamos ter 2 apresentações, a primeira do professor Fernando Bacal, seguida da apresentação do professor Félix, e depois, rapidamente, um caso clínico ilustrando o que os dois falaram. Em seguida, a isso, a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas. Então, aproveitem e façam essas perguntas através do chat, que, ao final, a gente conversa sobre elas, discute sobre elas. Eu queria chamar a primeira apresentação, que é do professor Bacal, que com o tema "Os beta-bloqueadores são todos iguais na insuficiência cardíaca". Apresento, então, o Dr. Fernando Bacal. Ele é diretor do Núcleo de Transplantes do INCOR e professor livre-docente em cardiologia pela USP. Bacal, por favor. Obrigado novamente, Múcio. Então, nessa primeira apresentação, nós vamos contextualizar o papel dos beta-bloqueadores na insuficiência cardíaca, se realmente eles são todos iguais, e discutir na prática o que essas diferenças entre esses beta-bloqueadores podem nos ajudar na tomada de decisão, na escolha do medicamento no tratamento dos nossos pacientes e com as possíveis comorbidades que são muito frequentes nos pacientes com insuficiência cardíaca. A primeira mensagem é esse slide todos conhecem, que é o conceito do tratamento da insuficiência cardíaca baseado em estágios, e eu reforço isso porque o estágio A são as medidas preventivas, né? E então, pacientes sob risco de desenvolver insuficiência cardíaca, nós temos vários modelos: o dislipidêmico grave, o hipertenso que não se controla, nós temos os pacientes oncológicos em tratamento quimioterápicos, que podem se beneficiar também da utilização de beta-bloqueador na prevenção de cardiotoxicidade, mas classicamente nós temos no estágio B e no estágio C, ou seja, com doença estrutural já manifesta, independentemente de sintoma, o momento da introdução do beta-bloqueador com impacto importante na progressão da doença, na redução da disfunção do remodelamento, proporcionando remodelamento reverso, melhorando o prognóstico dos pacientes com insuficiência cardíaca. Os beta-bloqueadores entraram, sem dúvida nenhuma, no contexto do tratamento da insuficiência cardíaca, e foi uma grande revolução. Uma mudança de paradigma, porque nós imaginávamos que era uma droga proscrita, depois os dados todos mostrando que os beta-bloqueadores mudaram a história natural do tratamento da insuficiência cardíaca, foi um dos grandes marcos, e a atividade simpática, adrenérgica, tem um papel importante, central nessa fisiopatologia complexa da insuficiência cardíaca, aqui representado pelo aumento da noradrenalina, que tem uma ação também ativando o sistema renina-angiotensina, gerando vasoconstrição, aumentando o consumo miocárdico, levando a hipertrofia, aumentando a automaticidade e a ritmogênese,
consequentemente podendo levar a mais arritmias, mais morte súbita, que também faz parte do contexto da insuficiência cardíaca. Então, essa sobrecarga adrenérgica funcionaria, na verdade, como um verdadeiro gatilho, um proto-oncogen para um estímulo ao coração sofrer processo de remodelamento, apoptose, mudança de sua forma, tamanho, geometria do coração, levando a alterações macroscópicas e microscópicas, né? Do ponto de vista microscópico, a necrose miocitária, deposição de colágeno, fibrose perivaso, apoptose, cicatriz endomiocárdica, proliferação fibroblástica, e do ponto de vista macroscópico é o que a gente vê, mudança de forma, tamanho, geometria do coração, levando às disfunções sistólicas e diastólicas, hoje conceituadas como HFpEF e HFrEF, fração de ejeção reduzida e fração de ejeção preservada. Contando um pouco da história desses beta-bloqueadores e por que a gente pode considerá-los diferentes, a primeira questão, esse estudo é bastante interessante, mostrando o contexto de pacientes que eram admitidos com insuficiência cardíaca descompensada, e vejam, o paciente que vinha não tomando o beta-bloqueador, ele tinha uma mortalidade maior. Os beta-bloqueadores, quando eram mantidos durante a internação, tinham um prognóstico melhor, mostrando que também a grande maioria dos pacientes internam com perfil hemodinâmico B, com pressão boa ou alta e sinais de congestão, mas também a retirada do beta-bloqueador poderia conferir um aumento de risco até mesmo por uma descarga adrenérgica, rebote e assim por diante. Então, o conceito de que as diretrizes hoje preconizam é que os pacientes, uma vez que tenham pressão boa ou pressão alta, que é o perfil de congestão sem choque cardiogênico, evidentemente, que o beta-bloqueador possa ser mantido durante a internação. E o estudo Carmen também bastante interessante no contexto da terapia combinada, né, na insuficiência cardíaca, que fez a seguinte questão: qual é a droga que tem uma possibilidade de oferecer uma chance maior de remodelamento reverso, de diminuição do volume diastólico final? E aqui ficou claro que o IECA tem o seu papel, o beta-bloqueador, representado aqui pelo carvedilol, tinha uma capacidade maior de proporcionar remodelamento reverso, mas a combinação das duas drogas era superior ao efeito isolado de ambas, já reforçando ao que nós entendemos hoje e preconizamos, que é a combinação de remédios para atingir objetivos importantes nos desfechos desses pacientes. Agora, mais especificamente sobre os beta-bloqueadores, o primeiro ponto é que eles têm atividades, ações distintas. Aqui representando, primeiro, nós temos beta-bloqueadores que não são seletivos, os beta-bloqueadores seletivos e os beta-bloqueadores que têm até uma atividade de bloqueio alfa-receptor. Então, nos não seletivos, e também dividindo eles em atividade simpatomimétrica intrínseca, presente ou não, também diferenciando esses beta-bloqueadores. Então vejam, os beta-bloqueadores seletivos, que têm um impacto importante de redução de mortalidade, metoprolol, succinato e bisoprolol, e um beta-bloqueador, que é o carvedilol, com atividade alfa-bloqueadora, tem um papel importante. Importante dizer que essas drogas que impactam na mortalidade não têm atividade simpatomimétrica intrínseca, portanto, reduzem frequência cardíaca, e alguns beta-bloqueadores não seletivos que têm essa atividade simpatomimétrica intrínseca positiva, por exemplo, como pindolol, tem o efeito beta-bloqueador, mas mantendo frequência cardíaca alta, não interferindo tanto em frequência cardíaca. Portanto, nós temos já diferenças claras do ponto de vista da seletividade do beta-receptor, se tem ou não possibilidade de associar um efeito alfa-receptor, e se tem atividade simpatomimétrica intrínseca, sim ou não. Interessante também observar na insuficiência cardíaca, que é um conceito que nós discutimos desde o início da década de 90, é que
com a progressão da doença, com o avançar da disfunção ventricular, ocorre um down regulation dos beta-receptores. Isso interfere de maneira importante na evolução e na piora progressiva dos nossos pacientes. Esse slide mostra a nossa diretriz aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia e do Departamento de Insuficiência Cardíaca, que é uma atualização que foi publicada recentemente, mostrando as drogas que têm um impacto importante nos desfechos da insuficiência cardíaca. São drogas que atuam melhorando mortalidade, qualidade de vida, sobrevida. São as drogas que estão em verde representadas nesse diapositivo, como classe 1 de indicação, IECA, beta-bloqueador, antagonistas mineralocorticoides, os INRAS e os inibidores da SGLT2. Portanto, os beta-bloqueadores classicamente têm o seu papel, indicação 1, nível de evidência A, para o tratamento da insuficiência cardíaca. E quando se avalia o NNT comparado às outras drogas, nós vamos ver que o NT é de 8 para a redução de morte por todas as causas. Então, o impacto é enorme no tratamento da insuficiência cardíaca e é uma droga que realmente tem que fazer parte do nosso arsenal terapêutico. Também reforçando aquela informação que já veio previamente do estudo Carmen e agora mais ainda, porque nós temos os ARNIs e as glifosinas associadas, a possibilidade de combinar remédios, um IECA, um beta-bloqueador, antagonista mineralocorticoide, um inibidor da SGLT2, ou sacubitril valsartan com esquema beta-bloqueador, espirulactona e a glifosina, melhorando cada vez mais os desfechos do tratamento da insuficiência cardíaca. Classicamente, aqui só representando os estudos que foram marcos do tratamento, até para dizer que não é efeito de classe, né? Não são todos os beta-bloqueadores que se mostraram efetivos do ponto de vista dos desfechos da insuficiência cardíaca. Então, aqui estão representados os beta-bloqueadores que nós podemos utilizar para os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, o estudo MERIT Heart Failure, com metoprolol succinato, uma redução de 34% da morte de mortalidade, o CIBIS-2 com bisoprolol, redução também de 34%, o Copérnicos, representando aqui o carvedilol, também com uma redução de 35%, e o estudo Seniors, o estudo com pacientes idosos, com nebivolol, mostrando 14% não tem o mesmo poder do que as 3 drogas clássicas beta-bloqueadores no tratamento, mas também teve um efeito benéfico. Analisando aqui morte súbita, que é um desfecho, como eu falei, uma vez que nós temos o gatilho da atividade simpática adrenérgica, aqui é uma meta-análise bastante interessante, com 30 trials, 24 mil pacientes, mostrando que os beta-bloqueadores têm um impacto importante de redução de morte súbita, até porque está bloqueando um gatilho importante de progressão e de descompensação da doença. Também uma subanálise, uma coorte do estudo Danish, que é interessante em relação à dose, não é? Que também, além de não ser efeito de classe, esse conceito fica mais forte ainda da possibilidade de dose-resposta. Isso o vasodilatador também tem. A maior dose tolerada, maior benefício clínico, maior benefício hemodinâmico, melhor desfecho. E aqui fica claro que os beta-bloqueadores em doses mais altas têm menos arritmia, menos hospitalização, menos mortalidade do que doses baixas. Então, preconizamos que o paciente receba esse kit de drogas completas nas suas doses máximas toleradas. Isso repercute nos grandes estudos recentes de insuficiência cardíaca, aqui mostrando, por exemplo, o estudo Paradigm, com 93% dos pacientes já utilizando o beta-bloqueador na randomização dos 2 braços do estudo, 94% no Emperor Reduced. Então, mostrando que os pacientes realmente eram muito otimizados
do ponto de vista do tratamento padrão, e claramente é o que nós devemos observar hoje nos estudos aqui para frente. Não cabe randomizar um estudo, uma nova droga, no paciente que não esteja maximamente medicado. Em relação à causa de óbito, o estudo CIBIS-2 mostra também de forma importante o papel do bisoprolol em redução de morte súbita, em redução de progressão de insuficiência cardíaca, de infarto, de outras causas. Então, é indiscutível em todos os desfechos o papel importante, e nos desfechos secundários também isso foi atingido de forma importante. E o CIBIS-3 teve uma proposição diferente da possibilidade de a pergunta sobre o início de tratamento. Na época também se perguntava se nós deveríamos começar sempre com vasodilatador ou com beta-bloqueador, e esse estudo comparou as duas estratégias de começar com uma droga, começar com a outra, até atingir também as doses-alvo, e os desfechos do ponto de vista de piora de insuficiência cardíaca e mortalidade foram semelhantes, mostrando um estudo de não inferioridade comparando os dois braços. Mas o detalhe bastante interessante é que o beta-bloqueador se mostrou superior, especialmente para um subgrupo mais grave, com fração de ejeção mais baixa, aqui representado por uma fração de ejeção menor que 28%. Foi superior ao enalapril nesse aspecto específico. Então, os beta-bloqueadores têm efeito de classe? Não, eles não têm efeito de classe, porque eles têm uma seletividade pelo receptor beta. Nós temos beta-bloqueadores que têm uma ação lipofílica e hidrofílica, então já diferem nesse aspecto. A via de eliminação hepática ou renal, atividade simpatomimética intrínseca, sim ou não, afinidade pelo receptor alfa pós-sináptico também diferenciando, e atividade de estabilização de membrana. Portanto, eles não são semelhantes, vejam nessa publicação, em relação à seletividade do beta-receptor, se tem um efeito potencial vasodilatador, e vejam que o carvedilol tem esse papel. Por vezes a gente acaba até trocando no paciente que evolui com hipotensão por um beta-bloqueador cardioseletivo, atividade simpatomimética intrínseca também, em relação a ser lipossolúvel, e a excreção renal e hepática, que o bisoprolol tem uma excreção renal e hepática combinada. Também do ponto de vista de indicação na insuficiência cardíaca, é claro, o bisoprolol, carvedilol e metoprolol são os 3 beta-bloqueadores utilizados. Em relação à seletividade do beta-receptor, o bisoprolol tem uma seletividade maior do que os outros beta-bloqueadores. E quando se avalia as comorbidades, e não são infrequentes nos pacientes com insuficiência cardíaca, veja esse estudo interessante, um estudo que avaliou em pacientes com DPOC, comparando placebo, bisoprolol e atenolol em doses altas, mostrando que em relação ao placebo, evidentemente não tem interferência na resistência de via aérea, não é? Que seria uma medida do ponto de vista de pacientes com DPOC. O bisoprolol cai bem a frequência cardíaca, que é o esperado, sem interferência na resistência de via aérea. Por outro lado, o atenolol tem uma piora desse aspecto, podendo piorar para os pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva, mas tem o seu efeito, claro, na redução de frequência cardíaca, porém não é um beta-bloqueador recomendado para pacientes com insuficiência cardíaca. O estudo CIBIS-ELD, um estudo que estudou 883 pacientes idosos, não tão idosos, acima de 65 anos, mas os pacientes acima de 65 anos, para discutir tolerabilidade dos beta-bloqueadores no contexto, na prática dos pacientes com insuficiência cardíaca. Eram pacientes que estavam ou não medicados com beta-bloqueador ou que estavam tomando menos de 25% de dose-alvo. E foi comparado o bisoprolol e o carvedilol, mostrando que o bisoprolol teve mais bradicardia limitante e o carvedilol reduziu mais o VF1 nos pacientes, ou seja, teria mais um efeito deletério para pulmão do que o bisoprolol. Então, nessas situações especiais, o DPOC cabe
um recado especial. A prevalência de DPOC na insuficiência cardíaca é 20 a 30%, então não é pequena. Por vezes o diagnóstico é difícil se a descompensação é pulmonar ou cardíaca primária, e o BNP, o eco e outros, e claro, o exame físico, tudo vai nos ajudar nessa definição. Durante muito tempo nós nos perguntamos se era uma contraindicação ao uso de beta-bloqueador, e hoje as diretrizes mostram que não, pelo contrário, é permitido e é indicado classe 1 em pacientes com IC e DPOC estável, concomitante, sendo preferível os beta-bloqueadores cardioseletivos. Aqui também um dado interessante de um estudo em DPOC, 51 pacientes, 35 com DPOC, com disfunção importante, e inclusive observando o aumento do VF1 com beta-bloqueadores cardioseletivos, como metoprolol e bisoprolol, provavelmente melhorando a insuficiência cardíaca e influenciando positivamente até do aspecto respiratório dos pacientes mais compensados e melhores clinicamente. Esse dado desse estudo já mostrei, que foi a comparação do bisoprolol com atenolol. Em relação a diabetes também é outro aspecto importante. Se os beta-bloqueadores são indicados nos pacientes diabéticos com insuficiência cardíaca, uma vez que o beta-bloqueador e o metabolismo da glicose poderiam ter uma influência na piora da tolerância à glicose, aumento da resistência insulínica, se poderia mascarar aquele episódio hipoglicêmico. Isso era um conceito que se tinha, e hoje nas diretrizes também entra como indicação classe 1, nível de evidência A, nos pacientes diabéticos e não diabéticos, e aqui mostrando claramente nos grandes estudos de insuficiência cardíaca o efeito benéfico do beta-bloqueador comparado ao placebo, inclusive na subpopulação diabética. Portanto, é indiscutível que nós devemos utilizar beta-bloqueador. Do ponto de vista metabólico, o impacto no colesterol, triglicéride, glicose, hemoglobina glicada é pequeno, então mostrando ser seguro no contexto também dos pacientes diabéticos. Numa análise de subgrupos específicos, por exemplo, aqui no estudo CIBS-2, mostrando por gravidade, ou uso de outras drogas concomitantes, com insuficiência renal, diabético, também reforçando o papel importante do beta-bloqueador nesse contexto, é indiscutível. Então, como conclusões dessa primeira aula desse Summit, e depois estamos à disposição para discutir posteriormente com o caso clínico e depois com a pergunta de vocês. O tratamento da ICFR deve ser feito com as 4 classes de drogas que mudam o prognóstico, ou seja, a combinação dessas 4 medicações. Dentre as pedras fundamentais, o beta-bloqueador é absolutamente essencial e é um pilar fundamental e essencial. A dose-alvo das 4 drogas deve ser perseguidas, principalmente do beta-bloqueador e do vasodilatador. E a droga com maior impacto na melhora de sobrevida é o beta-bloqueador. Muito obrigado pela atenção. Perfeito. Obrigado, professor Bacão. Excelente apresentação, didática e profunda, como sempre. Obrigado. Eu queria passar a palavra agora para o professor Félix Ramírez. O professor Félix Ramírez vai nos apresentar essa segunda aula de qual é o papel dos beta-bloqueadores frente às novas terapias para o paciente com insuficiência cardíaca. O Dr. Félix Ramírez é livre-docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e médico assistente da Unidade de Miocardiopatias do INCOR. Muito obrigado, Múcio, pelo convite, pela sugestão do nome. Agradeço mais uma vez a Merck por esse investimento na atualização e na difusão do conhecimento. É muito bacana a gente ter esta ferramenta, né, para uma discussão tão interessante com todos vocês.
E a pergunta que eu vou tentar responder para vocês, ou discutir com todos, é qual o papel dos beta-bloqueadores frente às novas terapias para o paciente com insuficiência cardíaca. Esses são meus conflitos de interesse, para essa aula não tem um conflito maior. Só lembrando o que nós estamos fazendo aqui hoje, na verdade, às 7h30 da noite, discutindo insuficiência cardíaca, ou o papel dos beta-bloqueadores na insuficiência cardíaca. Vejam a importância que isso tem do ponto de vista epidemiológico. No Brasil, a gente estima que tem entre 4 e 5 milhões de pacientes com insuficiência cardíaca no nosso país. Então vejam que é uma população gigantesca de indivíduos e que nós estamos aqui discutindo hoje à noite. E isso está aumentando e vai aumentar cada vez mais. Nós vemos que a prevalência dos fatores de risco que levam à insuficiência cardíaca, hipertensão, obesidade, diabetes, está crescendo no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Provavelmente daqui 20, 30 anos, nós vamos ter aí pelo menos 10 a 20% a mais de pacientes com insuficiência cardíaca. Então vejam o quanto é importante nós estarmos aqui procurando nos atualizar e oferecer para essa população de pacientes o melhor tratamento que nós temos disponível. Só lembrando um pouco, o professor Bacal já passou e já comentou um pouco sobre isso, mas vejam que a insuficiência cardíaca é conhecida há séculos, né, de formas diferentes, mas há séculos ela é descrita, mas foi na década de 70 que o grande avanço, o reconhecimento da ativação neurohormonal como sendo um potencial alvo terapêutico é que de fato trouxe todos esses grandes benefícios que o professor Bacal comentou anteriormente. Então, nesta época, ou nesta fase do conhecimento, a discussão fisiopatológica da ativação neurohormonal é que abriu um leque de possibilidades terapêuticas. Logo no comecinho, a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona foi o mais discutido e o mais identificado, e brilhantemente com participações fantásticas de vários brasileiros ou vários cientistas brasileiros na descrição de várias ferramentas de atuação nessa ativação neurohormonal do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E quase que simultaneamente a descrição, como o professor Bacal comentou, da ativação simpática nesses mecanismos fisiopatológicos também nos apresentou uma série de alvos terapêuticos que poderiam ter uma intervenção benéfica no tratamento, no cuidado dos pacientes de insuficiência cardíaca. Até aquela época, com o conhecimento fisiopatológico que se tinha, o que nós tínhamos eram digitais, diuréticos, algo que aumentasse um pouco a função inotrópica do coração e que descongestionasse, diminuísse a pré-carga desses pacientes, era o que tínhamos de opção terapêutica naquele momento. Mas na hora que se reconheceu a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sistema simpático, como deletérios, levando aquele remodelamento que o professor Bacal comentou, aí sim nós tivemos um grande avanço no sucesso do tratamento desses pacientes. E logo nesse início, o que se tinha, ou que como foi um pouquinho antes, nós vemos aí o maior, o grande estudo daquele momento, 1991, vejam, nós estamos aqui em 2021, falando de um estudo que até hoje é marca nas diretrizes atuais de 2021, nos embasando nas recomendações das diretrizes, e naquele momento, exatamente com esse conhecimento fisiopatológico, claro que passando por estudos experimentais, de cadeira básica, da bancada de laboratório, mas o estudo clínico em 1991, o SOLVD, trouxe uma grande expectativa no uso dos IECAs, justamente aquele primeiro sistema identificado, mostrando uma redução de 16% de óbitos na população, comparando o placebo, uma população aqui de mais de 2.000 pacientes, comparando com o enalapril nessa população. E aí, pelos os efeitos adversos que os IECAs traziam, precisava-se encontrar um substituto que pudesse trazer algum benefício semelhante, mesmo que não igual, mas semelhante aos IECAs no bloqueio do sistema renina-angiotensina, sem ter os mesmos efeitos, principalmente da tosse que o IECA dava, e 10 anos depois
o estudo CHARME com a candesartana, Umbra, também bloqueando o sistema renina-angiotensina, neste momento mostrando aqui uma redução de 23%, o CHARME Alternative, uma redução de 23% de eventos combinados. Então, aquele conhecimento fisiopatológico da década de 70, da ativação neurohormonal, sistema renina-angiotensina, sendo comprovado em ensaios clínicos o seu benefício, e a partir daí os IECAs ou o BRAS, quando em pacientes intolerantes ao IECA, foram utilizados e são utilizados até hoje com nível de recomendação 1 nas nossas diretrizes. Ainda falando desse sistema renina-angiotensina aldosterona, também reconhecido na década de 70 pelo conhecimento da fisiopatologia como um potencial alvo terapêutico de intervenção e de melhora dessa população, de novo, passando pelos estudos de fase 1 na bancada experimental, o estudo RAILS, aqui em 1999, um pouco depois do SOLVE com os IECAs, o estudo RAILS usando espironolactona em pacientes com insuficiência cardíaca classe funcional 3 e 4, mostraram 30% de redução de óbitos nessa população de pacientes. Da mesma forma, 10 anos depois, outros antagonistas mineralocorticoides, aqui no caso a eprinona, e já numa classe funcional menos sintomática, a classe funcional 2, a eprinona com menos efeitos colaterais até do que a espironolactona, mostrando também em classe funcional 2, 10 anos depois do estudo RAILS, uma redução de 30%, 37% de eventos combinados de morte e hospitalização por insuficiência cardíaca. Então vejam que aquela década de 70 foi um divisor de águas na apresentação do reconhecimento da ativação neurohormonal como um alvo terapêutico. E não poderia ser diferente no caso da ativação simpática, com aumento de noradrenalina, aumento de epinefrina e norepinefrina, tanto circulante quanto locais no próprio miocárdico, levando a lesão e o dano miocárdico com perda de cardiomiócito, fibrose, alterações intracelulares, enfim, uma série de mecanismos moleculares intracelulares que prejudicam a função dos cardiomiócitos sobreviventes, além da grande perda por apoptose ou mesmo por necrose de cardiomiócitos no miocárdio e a sua reposição por fibrose. E essa identificação quase que simultaneamente do sistema renina-angiotensina-aldosterona e o sistema simpático mostrou um outro alvo terapêutico, a utilização de beta-bloqueadores, que também, vocês vejam que é muito parecido, um foi em 91, outro em 99, e aqui o CIBS-2, que o professor Bacal já apresentou, utilizando o bisoprolol como um beta-bloqueador mais cardioseletivo, mais beta-1 seletivo, levando a uma redução de 34% de morte por todas as causas. E nas análises de endpoints secundários, de desfechos secundários, uma redução importante da redução de morte por qualquer causa, uma redução de 20% de rehospitalização e uma redução de 29% de mortalidade cardiovascular. Então vejam que é uma redução importante. E mais, uma coisa que os outros estudos com os inibidores do sistema angiotensina, como os IECAs e BRAS, ainda não tinham mostrado e que é de fundamental importância na nossa população dos pacientes com insuficiência cardíaca, que era uma redução muito significativa de morte súbita, que nós sabemos que é fundamental. Muito bem. Então, a partir daquele momento do conhecimento da fisiopatologia até os ensaios clínicos randomizados que evidenciaram de maneira clara e robusta a importância do uso dos beta-bloqueadores na redução de mortalidade por insuficiência cardíaca, na redução de hospitalização por insuficiência cardíaca e mais, na redução de morte súbita, que é uma forma importante de morte nesses nossos pacientes, os beta-bloqueadores passaram a ser utilizados e constam em todas as diretrizes, inclusive nas diretrizes atuais. Falando do tratamento um pouco mais contemporâneo, 2015, 2014, 2015. Foi um grande sucesso quando o sacubitril/valsartana, o inibidor dos receptores da angiotensina 2 e da neprelizina, mostraram um grande benefício em relação
em comparação com outro inibidor com um inibidor da enzima da conversão, o enalapril. O estudo Paradigm randomizou mais de 8 mil pacientes. Naquele momento, 2015, como nós tínhamos um hiato muito grande de fármacos no tratamento da insuficiência cardíaca, ainda tínhamos os IECAs, os BRAs, os beta-bloqueadores e a espironolactona como os grandes atores no tratamento da insuficiência cardíaca. Quando se mostrou uma nova molécula, o sacubitril/valsartana, no tratamento da insuficiência cardíaca, sendo superior ao enalapril, isso se mostrou de grande surpresa e grande expectativa no tratamento dessa população. 20% de redução de mortalidade e hospitalização por insuficiência cardíaca. Mas vejam, senhores, como o professor Bacal já mostrou, esses pacientes não eram dispensados de utilizar beta-bloqueador. Mais de 90% desta população utilizava beta-bloqueador nos 2 braços do estudo, tanto enalapril quanto no sacubitril/valsartana. Portanto, esse resultado benéfico de redução de mortalidade e redução de hospitalização por IC do sacubitril em comparação com o enalapril era utilizando sim o beta-bloqueador. Um pouco mais recente, 2019, 2020, os inibidores de SGLT2 vieram também como uma nova expectativa e de grande esperança para a redução, que apesar de todo esse tratamento, nós sabemos que a mortalidade e a hospitalização por insuficiência cardíaca ainda é muito grande, então a busca por novas moléculas no tratamento da IC é sempre incessante. E agora, mais recente, com esses estudos, tanto o DAPA-HF quanto o Emperor, testando 2 inibidores da SGLT2, a dapaglifosina e a empaglifosina, ambos estudos mostraram reduções significativas, um sucesso muito importante para essa população de mais de 4 milhões de brasileiros que têm insuficiência cardíaca, mostrando uma redução de desfechos combinados, morte por insuficiência cardíaca, ou no caso da dapaglifosina, uma piora da insuficiência cardíaca, que se tratava de hospitalização, visita ao pronto-socorro, ao serviço de emergência, ou com piora da insuficiência cardíaca, e, no caso do Emperor, morte e hospitalização por insuficiência cardíaca. Ambos estudos levando a uma redução significativa desses desfechos combinados. Sucesso! Porém, ambos estudos, DAPA-HF, mais de 96% dos pacientes utilizando beta-bloqueador, e Emperor, mais de 90%, 94% utilizando beta-bloqueador. Então, mais uma vez, a mesma mensagem. Essas novas moléculas tiveram um sucesso total. Excelente. Vamos ver no mundo real e vamos avaliar esse sucesso. Mas, sempre lembrando que estes fármacos foram testados junto com o nosso beta-bloqueador, com mais de 90% de pacientes. Outro estudo mais contemporâneo, até porque a pergunta dessa apresentação era qual é o papel do beta-bloqueador frente às novas terapias. Um novo inotrópico, um inotrópico que não usa ATP, um inotrópico que parece ter um efeito melhor em relação à performance miocárdica naqueles pacientes refratários ou que têm hospitalizações mais frequentes e que evoluem com piora da insuficiência cardíaca ou com episódios de descompensação da insuficiência cardíaca, que é o mecativ mercabil, que é esta molécula inotrópica positiva. Esse estudo, com mais de 8 mil pacientes randomizados para usar o mecativ mercabil ou a placebo, mostrou no desfecho combinado de morte e hospitalização um desfecho combinado positivo, com uma redução menor, 8% apenas, mas com significância estatística nessa população de morte e hospitalização. Na verdade, não houve uma redução importante da mortalidade, muito mais uma redução de hospitalização. Era de se esperar, uma droga que é um inotrópico deve melhorar sintomas, deve melhorar a hospitalização, mas não reduziu tanto a mortalidade. Mais uma vez, vocês observam que mais de 90%, em torno de 94%, 95% desses pacientes incluídos nesse estudo estavam em uso de beta-bloqueador. Então não se engane que você vai substituir o nosso beta-bloqueador. E o último estudo, um pouco mais recente também, o Vericiquat, o Victoria, um estudo que avaliou uma molécula, que é o Vericiquat, um vasodilatador que também tem ação anti-remodelamento, tem um mecanismo interessante intracelular e molecular, e que também randomizou em torno de 5 mil pacientes, tentando avaliar o Vericiquat em comparação
ao placebo e que mostrou no seu desfecho combinado de morte e hospitalização, de novo, um sucesso, mostrou uma redução do ponto de vista estatístico até que significante, sem redução de mortalidade, melhorando sim os sintomas desses pacientes e com isso melhorando a hospitalização. Mas, de novo, 93% desses pacientes estavam em uso de beta-bloqueadores. Então, se nós perguntamos qual é o papel do beta-bloqueador de 91, né, 99, 91, nós temos o MERIT, o S-carvedilol e o CIBS, que foi em 99, que nós apresentamos 34% de redução de mortalidade. Qual é o papel dele? Isso é um edital da Sociedade Europeia de Cardiologia agora, de 2021, e vejam os pilares da insuficiência cardíaca. O nosso beta-bloqueador de estudos de 1995, 97, 99, ou seja, estudo de quase uma década, ou mais de uma década atrás, mostrando aqui, mantendo como nível de recomendação 1. Aqui, a diretriz, a atualização da Sociedade Americana, do American Heart e do American College, agora de 2021, mostrando aqui nível de recomendação. Esse losango aqui é daquelas medicações que devem ser prescritas, a não ser que nós tenhamos uma contraindicação muito absoluta. É mais do que absoluta, tem que ser muito absoluta para não prescrevermos uma medicação que reduz 34% de mortalidade e principalmente reduz morte súbita. Está aqui o beta-bloqueador daqueles estudos de 1990 e poucos, aqui colocado. A diretriz europeia, também agora de 2021, atualizada há poucos meses atrás, está aqui. O nosso beta-bloqueador, junto com todos os novos tratamentos da apaglifosina, empaglifosina, enfim, ele está aqui junto com essas medicações. E óbvio que não poderia ser diferente a nossa diretriz brasileira, atualizada aqui em 2021, os beta-bloqueadores colocados aqui junto com todos os novos fármacos, sem ficar atrás de nenhum, nem o sacubitril/valsartana, nem os inibidores da SGLT2, ele está aqui. Portanto, se você me pergunta qual o papel dos beta-bloqueadores frente às novas terapias para o paciente com IC, é intocável. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Félix. Uma excelente apresentação, como sempre. Contundente. Achei muito interessante quando você começou a sua fala, porque eu lembrei que quantas vezes a gente não corria nos congressos para ouvir o Jay Cohn e o Gary Francis, lembra? Falar sobre isso, falar sobre o sistema renina-angiotensina, sobre a ativação adrenérgica. Eles fizeram sucessão naquela época, né? Muito bom. Eu vou apresentar agora rapidamente um caso clínico que ilustra o que o professor Bacal e o professor Félix nos falaram. E se a qualquer momento quiserem me interromper e falar sobre o caso, por favor, fiquem à vontade. Então, um MC, masculino, 60 anos, casado, gerente comercial, que tem uma história de infarto anterior a um ano, fez a angioplastia com estente farmacológico em DA, com sucesso, mas um tempo de reperfusão de 7 horas. De antecedentes, ele era hipertenso há 10 anos, tabagista desde os 15 anos até a data do infarto, e durante a internação ele já teve sintomas de insuficiência cardíaca. Ele teve alta, portanto, com ramipril, carvedilol, 12,5 2 vezes, spironolactona, nessa dose, furosemida, AS, clopidogrel, rosuvastatina. Na sequência foi aumentado o carvedilol para 25 de 12 em 12 horas. Ele teve tosse com o aumento do enalapril. Então se optou por
trocar por candesartana 16 miligramas. E ele vem para a consulta referindo falta de ar aos moderados esforços, tem um eco de 60 dias atrás, com o ventrículo esquerdo de 69 milímetros, um ato esquerdo de 43, uma fração de ejeção de 37%, uma hipocinesia difusa, taxa de filtração glomerular normal, sódio e potássio normais, um NT-proBNP numa faixa intermediária, e um perfil lipídico, perfil glicêmico adequado, 96 quilos de peso, 1,77 de altura, pressão arterial de 130 por 78, frequência cardíaca de 82, não mostrava sinais de congestão. E ele tinha um CAT feito há um mês, porque persistia essa disfunção ventricular, que mostrou uma DA irregular, o stent estava ok, CD-CX ok, e uma hipocinesia difusa. Chegou, então, para nós com essa medicação, candesartana, carvedilol 50 de 12 em 12. Eu lembro que ele é um paciente de 80 quilos, né? Mais de 80 quilos, 97 quilos, então a dose é outra. Espironolactona 25, furosemida 40, AS, clopidogrel, rosuvastatina. Então, obviamente, os diagnósticos eram esses, né? Então, uma insuficiência cardíaca classe 3, portador de miocardiopatia isquêmica, um hipertenso, ex-tabagista e um infarto anterior prévio. Quando ele voltou, ele disse que melhorou da dispneia com o aumento da furosemida, agora só os grandes esforços, mas referia dor em panturrilha esquerda ao caminhar 3 quadras, e provavelmente ele diminuiu a sua limitação por conta da falta de ar e começou a caminhar mais, mostrou então que era um paciente que tinha uma claudicação intermitente no membro inferior esquerdo. Contou também que teve um resfriado, ficou com chiado, embora não tivesse antecedente de asma. E no exame físico, sem sinais de congestão e pulsos diminuídos em ambos os membros inferiores, mas o esquerdo maior, os pulsos à esquerda com maior diminuição do que a direita. E aí, a prescrição dele ficou, obviamente, furosemida, sacubitril/valsartana, como o professor Félix nos mostrou, espironolactona, EMPA ou dapagliflozina, não vamos fazer distinção aqui de nenhum deles, AS rosuvastatina, e o que se pensou, então, foi o que fazer, já que é um indivíduo que precisa tomar um beta-block, e a opção foi, então, a introdução de bisoprolol para o paciente, que foi aumentada até 10 miligramas de manhã cedo. Um Doppler arterial de membros inferiores mostrou sinais de obstrução poplítea bilateral maior à esquerda e um distúrbio ventilatório obstrutivo leve moderado. Com a troca, o paciente voltou após 4 meses sem sinais de claudicação intermitente e o ecocardiograma mostrou que houve uma redução do ventrículo esquerdo, uma manutenção do tamanho do átrio esquerdo e uma melhora da fração de ejeção. Então, ele hoje tem uma fração de ejeção intermediária ou uma fração de ejeção recuperada, né? Então, mais uma vez, só para que o que já foi bastante falado, o tratamento da insuficiência cardíaca crônica deve ser completo, os beta-bloqueadores são diferentes entre si, né? E os beta-1 têm mesmo quanto mais beta-1 específico, menor efeito pulmonar, menor efeito em circulação periférica. Professor Bacal, professor
Félix tem se tiver algum comentário a fazer. Não, só... Alguma crítica ao caso? O caso muito bem conduzido, melhorou a função, o paciente melhorou, mas você trouxe um caso que ilustrou muito bem o que o Félix falou, eu falei, juntou tudo, foi muito, muito feliz. E é o caso da prática mesmo, né? Que você tem que fazer ajuste, fazer trocas e tanto você trocou do ponto de vista da tosse do IECA para um BRA, e já incorporou uma glifosina, né, no contexto hoje fundamental de um paciente com ICFER, e a opção por um beta-1 cardioseletivo que melhorou um sintoma que estava incomodando, que era a claudicação. A gente vê muito na prática, achei o caso muito legal. Não tenho ressalvas. Não, mas é interessante isso que você colocou, porque às vezes a gente tem uma certa resistência, principalmente num paciente como esse que você ilustrou, o cara já estava com 100 miligramas de carvedilol, né? Quer dizer, qual era o sentido aqui que eu poderia fazer a mais um cara que já está com 100 miligramas de carvedilol? Isso é fato, nem vem à minha cabeça agora, nesse momento, um fármaco que tenha um efeito de classe absoluto, né? Efeito de classe... Mesmo o Ramipril, se a gente for ver, o Ramipril foi testado muito no cenário da miocardiopatia isquêmica, no cenário do infarto agudo do miocárdio. Mas na insuficiência cardíaca crônica, em si, ele não foi muito testado, muito mais o enalapril, captopril, Ramipril, foi muito mais um cenário da insuficiência cardíaca ou no infarto agudo do miocárdio, com excelente resposta. Provavelmente ele utilizou isso no cenário do infarto agudo e aí já saiu tomando o Ramipril que ele começou, né? E lembrando que o BRA é sempre um substituto do IECA, aquele que não tolera IECA, né? Não imaginem que tem a mesma eficiência. E aí, mais para frente, acabou substituindo pelo sacubitril valsartana, visto que o paciente estava se mostrando ainda sintomático. Mas chama atenção isso, os beta-bloqueadores não têm o mesmo efeito e não têm o mesmo efeito nem na frequência cardíaca. Aparentemente, os beta-bloqueadores mais cardioseletivos, eles têm um efeito melhor na redução da frequência cardíaca. Então, muito cuidado, às vezes, quando a gente tem uma dose máxima de um determinado beta-bloqueador que não é tão cardioseletivo, por exemplo, como o carvedilol, e que não está na frequência cardíaca, porque esse paciente está muito bem tratado do ponto de vista da DAC dele, né? Você vê a LDL em 63, hemoglobina glicada baixa, mas do ponto de vista de C, no início, ele mantinha 135 por 85 de pressão arterial, então ainda estava hipertenso, ele tinha espaço, 82 de frequência cardíaca, então ele tinha espaço ali para reduzir a pressão arterial, reduzir a frequência cardíaca, e é isso que você fez. Trocou por sacubitril valsartana para ver se baixava um pouquinho mais, vasodilatava mais, e substituiu um carvedilol de 50 miligramas pelo bisoprolol de 10, e que você atingiu um efeito até melhor, né? Eles não têm efeito de classe, isso tem que ficar muito claro, né? Perfeito. Muito bom. Nós estamos com várias perguntas aqui e eu queria já começar. Tem algumas que são muito parecidas. Então, vou abrir para que a gente discuta isso. Nós acabamos de ver um paciente em uso de carvedilol, né? A pergunta é, se o paciente está em dose ótima de carvedilol, mas com frequência cardíaca acima de 70, vocês trocariam por um beta-bloqueador mais seletivo ou optariam por usar outras drogas que levam que trazem uma diminuição da frequência cardíaca? Qual seria a sua opção? Vamos começar pelo Fernando Macau. Bom, eu também... Essa frequência cardíaca 70 é o número de corte que a gente considera para otimização, né? Então, se ele estava mais, né? Estava mais de 70, exato. Então, mais de 70, então não estava totalmente otimizado. A gente precisaria buscar essa meta de reduzir de 70 batimentos. Então, a minha primeira opção seria trocar por um beta cardioseletivo, beta-1 cardioseletivo. E se não respondesse com a dose máxima do que eu conseguisse chegar, quer seja do metoprolol succinato ou o bisoprolol, eu associaria a ivabradina nesse segundo momento.
Eu tenho a mesma opinião, sempre fazendo uma pequena ressalva das disponibilidades, né? Então, assim, é claro que, por exemplo, aqui no Incor nós só temos carvedilol, então temos que viver com o que nós temos, né? Então, não é nenhum crime, por exemplo, se você, neste cenário, aqui no Instituto, por exemplo, que a gente só tem o carvedilol como beta-bloqueador, no cenário da insuficiência cardíaca, claro. E por incrível que pareça, nós temos ivabradina. Então, não seria nenhum despropósito, neste caso especificamente com 100 mg de carvedilol, associar-se à ivabradina. Mas, se eu tivesse disponível um dos beta-bloqueadores mais cardioseletivos, e no caso mais cardioseletivo, que é o bisoprolol, seria uma tentativa, uma opção de reduzir essa frequência cardíaca na dose máxima do bisoprolol e caso não alcançasse, aí associar ivabradina. E vocês, eu sei que talvez não fiquem contentes, mas no caso daquele paciente muito sintomático, nada contra o digital ainda nessa população de pacientes, caso esse paciente mantivesse sintomas e com a frequência cardíaca ainda não alcançada. Perfeito. Eu gosto do digital também, não sou, digital. Nós somos da mesma geração, né? A gente prescreve digital ainda. Menos, mais. Falam, né, que existia digital, né, para nós. Concordo. Digital, o Félix falou em digital, então vamos estender um pouquinho isso. Será que hoje, com tudo que nós temos, na era do bloqueio do sistema adrenérgico, na era do bloqueio do sistema adrenérgico e peptídeo natriuréticos e SGLT2, será que se a gente fizesse hoje um estudo randomizado, digital versus não digital, será que ia ter uma surpresa? Aí eu acho difícil digital. Eu acho que não deve ser tão ruim isso, né? Porque isso aí é infinitamente mais antigo, né? Se mastigava a folha da púrpura digital, quer dizer, é infinitamente mais antigo que ECA, BRA, beta, enfim, e se abre a diretriz brasileira, europeia e americana de 2021. Tá lá o digital. Se nada der certo, dá digital. Então, assim, alguma coisa de bom ele deve ter, né? Então, eu acho que, assim, de fato, naqueles pacientes que são muito sintomáticos, refratários, que já está com tudo otimizado, sacubitril, valsartana, espironolactona, epinrinone, finerenone, enfim, seja o que você escolher, beta-bloqueadores na sua dose otimizada, e ainda está sintomático, principalmente naqueles com a frequência cardíaca um pouco mais elevada, eventualmente para um subgrupo específico, com todo o cuidado de se dosar de digoxinemia, que isso a gente aprendeu mais recente, né, com o DIG, né, de não se deixar aquela digoxinemia estourada, porque aí até piora esses pacientes. Eu acho que ainda é uma classe de resgate que vai funcionar. Eu só não sei se ele não vai perder promecantiv e mercábio na hora que a gente começar a utilizar para, enfim, isso eu não sei. Eu acho que talvez o cenário daquele paciente que o Múcio falou, está tomando tudo e ele continua sintomático, talvez seja um nicho dessas novas drogas que apareceram, mecantiv, mecárbio e vericiguat, né? Que a vericiguat saiu na diretriz europeia como 2B, né? Então, mas talvez por um nicho específico, persistência de sintoma e você já medicado possa ser uma opção de associar. Agora, temos espaço aí para a ivabradina, não querendo enterrá-la, mas assim, ela tem o seu nicho ali para aquele paciente que não está tão sintomático, mas nós não atingimos a meta de frequência cardíaca. Esse paciente, a ivabradina, mesmo trocando por um beta seletivo, a frequência não está na sua meta adequada, como o Macau comentou, de 70 de frequência, mais ou menos. A ivabradina tem o seu papel ali, sim. Tem uma pergunta interessante, a Alessandra mandou para nós. No paciente com insuficiência cardíaca e hipotenso, como progredir a medicação? O que a gente faria? Vamos dizer um paciente virgem de tratamento. Vamos começar vamos fazer mais difícil, né? Um indivíduo virgem de tratamento, já hipotenso. Como é que você faria, Bacão?
O hipotenso é mais... Agora é meio paradoxal, porque às vezes ele está hipotenso, porque ele tem uma disfunção ventricular importante, está o vaso constrito, está com o hipoperfundido, e você começa a medicação da insuficiência cardíaca, você dá uma vasodilatação, ele começa a melhorar, e o débito, por vezes, melhora, né? E você começa a melhorar o paciente. Claro que tem o limite ali, uns acham que é 8,5 de sistólica, né? Isso, até aí é confortável você tentar, menos desconfortável de você tentar começar uma dose bem baixa de um IECA, de ação mais curta e tal, mas é muito no limite de um paciente hipotenso que não está bem para internar, né? Para você deixar no hospital e sentir ele internado. Os estudos todos colocam 110 de pressão sistólica, né? Então eles randomizam com 110. Então, hoje um paciente 100 de frequência, 100 de PA sistólica, 105, para nós no consultório, eu acho que dá para começar tranquilamente com IECA, beta-bloqueador, marcar um retorno precoce e tal. Abaixo de 8,5, aí eu acho que já é um paciente mais grave. E o paciente, você começar diurético num paciente que está muito hipotenso também, então todos esses cuidados. Mas é sentir o paciente de bem perto, retornos no máximo semanais nesse momento, para você ver para onde o paciente está indo, com exames de eletrólise, função renal e tal, porque o paciente pode piorar e precisar inotrópico mesmo, né? Internar para inotrópico. Eu acho que a gente tem uma máxima, né, Múcio Bacal, assim, que são pessoas que têm muita experiência, muito mais que eu em tratar pacientes com insuficiência cardíaca grave. A gente tem, por exemplo, chagásicos, que são pacientes normalmente muito mais graves, as pressões são muito rasas, muito limítrofes, né? Mas a gente tem uma máxima, né, que diz que é melhor você dar um pouco de tudo do que muito de pouco, né? Então, assim, as classes de fármacos que mostraram eficiência são IECAs, BRAS ou os INRAS, né, o sacubitril valsartano, os beta-bloqueadores, os bloqueadores mineralocorticoides e agora os inibidores de SGLT2. Então, nos parece, isso já tem algumas evidências na literatura bastante interessantes, que é melhor você ter um pouquinho de cada um do que uma dose muito alta de uma determinada classe em detrimento de não ser possível associar outra pela pressão, né? Então eu acho que nós temos que fazer o possível para dar um pouquinho de cada uma dessas classes, porque parece que isso é o que tem melhor resultado. Eu acho que uma outra grande pergunta é, num paciente que tem a pressão muito rasa, é quem começar primeiro, né? Você começa por onde? No beta-bloqueador, por exemplo, de SGLT2, você começa, enfim. Lembrar que esses pacientes sintomáticos, a gente tem o diurético, né? Então, eu acho que aí é a arte, né? É você entender se o paciente está precisando daquele tanto de diurético que você está dando, ou ele está seco demais. Essa é outra paradigma da insuficiência cardíaca, né? Hoje, ao invés de você esvaziar a represa, vale a pena você aumentar as margens para caber mais volume lá. Então, cabe mais vasodilatador. Então, vamos começar pelo vasodilatador, se ele tiver muito vaso constrito. Então, vamos começar pelo sacubitril valsartano, ou pelo IECA, ou pelo BRA, para esse paciente. Não, ele está bem perfundido, na verdade, ele não está com a periferia muito fechada, então eu posso até começar com o beta-bloqueador. Existem duas classes que eu acho que são mais fáceis, né? Os inibidores mineralocorticoides e inibidores de SGLT2 abaixam um pouco a pressão, não abaixa tanto, né? Então essas duas classes são mais fáceis de você começar, porque não vai... Primeiro que a dose é fixa, você não tem que ir titulando. Então, é 25 de spironolactona, você pode até dar 12,5 se quiser, né? E inibidor de SGLT2, você vai dar 10 de DAPA, ou você vai dar 10 ou 25 de EMPA, e também a dose fixa, não tem muito o que titular, né? E aí o resto é a arte daquilo que você começa primeiro. Né? Sim, eu concordo com vocês. E queria lembrar também que alguns pacientes chegam para nós tomando alguma coisa, né? Muitas vezes nós temos um paciente, por exemplo, hipertenso, que chega tomando alguma coisa. Ou um paciente que tem uma hipertrofia prostática benigna, tomando um bloqueador alfa-1, né? Então, eu acho que a gente tem que lembrar que a gente tem que sempre dar prioridade àquelas drogas que melhoram o prognóstico. E o que o Fernando falou também é uma impressão que eu tenho demais, de que quando você introduz um vasodilatador, quando o paciente volta, ele volta muitas vezes com a pressão sistólica acima do que ele
estava, né? Então, aquela máxima de que você diminui a resistência vascular sistêmica e aumenta o débito cardíaco vale, né? Acho que é bastante interessante e desafiador. Nossos pacientes são cada vez mais desafiadores, né? Nós estamos vendo cada vez mais pacientes com função renal boa. Já é exceção, né? Exceção. Sumiu. Onde é que está? Onde é que está o cara com função renal boa, né? Não vê mais, né? Por falar em paciente que interna, né? Tem uma outra pergunta que está aqui, que é o seguinte. Quando o paciente interna em perfil C, o paciente otimizado, eu estou entendendo que seja assim, interna em perfil C, com baixo débito e congesto. E, portanto, foi iniciado dobutamina. Vale a pena manter o beta-bloqueador que ele está tomando? A gente deve diminuir, a gente deve tirar, a gente deve aumentar? Bom, eu tenho uma opinião pessoal. Tem a nossa diretriz que também sinaliza para isso, mas eu sei que não é unânime isso e vamos ter opiniões contrárias e totalmente defensáveis. Eu, particularmente, quando o paciente está precisando de dobutamina por baixo débito, por choque cardiogênico, eu retiro. Sei que também tem a tendência do paciente que interna, quando ele tem uma pressão alta, manter, e quando a pressão é limítrofe, reduzir pela metade, mas num paciente em choque cardiogênico baixo débito, eu tenho tendência a tirar, porque é um paciente muito instável, um paciente que... mas, por outro lado, eu reforço que tem que ter a mensagem, se você conseguir tirar o paciente do hospital, sair daquele quadro agudo, que você não pode deixar de pensar que ele tem que tomar beta-bloqueador na alta, ele tem que estar otimizado para o momento que ele for sair do hospital, né? Porque senão ele vai voltar pior e vai voltar descompensado mais. E se você não consegue tirar do hospital, é porque é um paciente muito grave mesmo, você vai ter que pensar em transplante ou uma assistência ventricular e assim por diante. Então, a minha opinião pessoal, eu sei que tem outras... Não é um consenso isso, mas eu tenho uma tendência a tirar. Em algum momento ele ia puxar para o transplante. Né? É natural. Eu acho assim, é bem isso que o Acal falou, né? Eu acho que nós temos diferentes perfis C, né? Então você tem aquele paciente com choque cardiogênico, baixo débito, hipotenso, né? Esse não tem como manter, esse aí você tem que tirar, né? Eu sou a favor. Qual é o problema de você tirar, né? E aí eu vou falar no outro perfil C, né? Qual é o problema de você tirar o beta-bloqueador? Eu acho que são dois. Primeiro, porque a titulação do beta-bloqueador, ou seja, a gente sabe que a dose que ele sai de alta é a dose que possivelmente, a não ser que ele vai seguir com você mesmo, que ele vai seguir com você mesmo, é a dose que ele vai acabar mantendo. Então você às vezes tem uma dificuldade de titulação ambulatorial. Então, se você zera, até você chegar naquela dose que ele entrou, você vai ter um tempo para fazer isso, e aí você ou aumenta o tempo de hospitalização, ou ele acaba saindo não com a dose que ele entrou, ele sai com menos dose. Então, se dá para não tirar, é melhor, né? Mas, óbvio, é um perfil C hipotenso ou com um perfil de choque cardiogênico, aí não dá. Agora, se é um paciente que está com sinais de baixo débito, mas ainda tem um nível pressórico adequado, que lhe permita manter o beta-bloqueador, mesmo que a metade da dose, que é a recomendação de algumas diretrizes, de algumas recomendações, lembrar que quando você reduz o beta-bloqueador pela metade da dose, ainda assim você está ocupando alguns receptores beta e dificultando a ação, o funcionamento da própria dobutamina que você está ligando. Por isso que às vezes você pode usar até outros inotrópicos na tentativa de evitar esse atrapalhar do beta-bloqueador na ação do inotrópico. Mas às vezes você reduzindo pela metade, depois quando você vai titular, você já não começa do zero, você já começa de uma dosezinha basal ali. Então assim, aquele paciente, perfil C, hipotenso, choque, tira o beta-bloqueador. Aquele perfil C, mas que ainda tem um nível de pressão arterial não tão baixo, não está tão hipotenso, está lá com a sua sende sistólica ou algo assim,
esse você pode reduzir pela metade o beta-bloqueador e iniciar a sua dobutamina ou outro inotrópico que seja. Isso é verdade. Eu acho que o que vocês colocaram é bastante importante. A gente tem vários perfis C, né? Tem perfis C que a gente pode pensar isso, tem perfis C que a gente não pode pensar em manter o beta-block. Eu, como moderador aqui, não vou opinar. Ainda nessa situação de insuficiência cardíaca aguda, uma outra pergunta que chegou, uma pergunta interessante. Ainda nessa situação de insuficiência cardíaca aguda, chega um paciente em perfil C, otimizado. Perfil B, paciente otimizado tomando tudo que deve. O que vocês acham o que vocês fariam com o INRA e o ISGLT2? Porque tanto no Paradigm, quanto no DAPA Heart Failure, como no Emperor Reduced, ficou a critério do médico, do investigador, tirar ou não, se o paciente internava com insuficiência cardíaca aguda. Então, não há ainda essa resposta, né? Toda vez que se discute isso com os PIs dos estudos, eles lembram isso, né? Ficou a critério alguns tiraram, alguns não tiraram. Você está falando da aguda ou a crônica agudizada? Crônica agudizada. Crônica agudizada. Não é a insuficiência cardíaca nova. Insuficiência cardíaca aguda, uma crônica agudizada. E aí, só para a gente fazer um debate aqui sobre isso, né? O que vocês fariam? Vocês tirariam a droga? Eu acho que é muito assim, tratamento de C perfil B é diurético vasodilatador, né? De uma maneira muito simplista, é isso, é dar diurético para aliviar a congestão, a parte úmida do perfil B, e vasodilatador para diminuir a pós-carga e melhorar o desempenho, porque na insuficiência cardíaca aguda a gente não está visando remodelamento, drogas que mudam remodelamento reverso, a gente quer, aí é tratar a hemodinâmica mesmo, é diminuir a pré-carga e diminuir a pós-carga para melhorar a performance hemodinâmica desses pacientes. Então, eu não vejo nenhum sentido no perfil B a gente cogitar em tirar vasodilatadores potentes, como é o caso do sacubitril valsartana, e mesmo a utilização dos inibidores de SGLT2, que na pior das hipóteses do ponto de vista hemodinâmico ajuda a diminuir um pouquinho a pré-carga, né? A não ser que a gente tenha algum fator limitante, né? Mas se a gente não tiver nenhum fator limitante de uma piora muito significativa da função renal ou de um nível de uma hipercalemia muito importante, ou seja, outros fatores que me obriguem a suspender. Mas eu não vejo, próprios estudos de internados como o Pioneer, no caso do sacubitril valsartana, mostrou uma segurança até de você iniciar, né, logo após uma fase de compensação. Então, aquele paciente que já vem tomando, eu não vejo a necessidade da gente tirar, muito pelo contrário, é muito bem-vindo, né? E até se tiver um espaço na pressãozinha dele para eu associar um vasodilatador venoso, seja nitroprusiato ou nitroglicerina, dependendo do grau de descompensação dele, que seja bem-vindo, né? Eu voto com o relator. É exatamente o que eu penso. Eu acho interessante que vários estudos, eu não vou, mas vários estudos mostram exatamente isso, né? Se o paciente continua tomando o que ele estava tomando, a probabilidade dele estar tomando em 60 dias, em 90 dias é muito maior, né? Então, eu sempre, para mim, por exemplo, eu penso como regra nunca suspender, não suspender e suspender se houver alguma contraindicação. Então,
falando... O Félix pontuou bem, o rim é um limitante, né, a função renal. Às vezes tem temor da acidose lática, do inibidor da SGLT2 num contexto de hipoperfusão e tal, mas acho que são situações muito raras, né? Acho que de regra, de modo geral, eu tentaria manter mesmo, são drogas muito importantes, e que você também pontuou bem, se você tira tudo, depois para colocar na internação já é difícil, o paciente fica muito tempo no hospital, até você otimizar, então a ideia é que ele saia otimizado e, se puder não tirar, melhor. Bem, eu acho que nós estamos aqui 8h15, acho que é um horário... A gente tem diversas outras perguntas aqui, mas antes que a gente possa encerrar, eu queria passar a palavra para o Félix, se você tem alguma consideração adicional, ou quer discutir alguma coisa, ou você está com alguma dúvida? Dúvidas eu tenho sempre várias, né? E sempre eu vou utilizar dos meus mentores para me orientar, mas nesse momento é mais para agradecer e acho que foi bastante interessante. Eu acho que isso é o mundo real e esse era o papel dos beta-bloqueadores e é isso que a gente precisava discutir. E não querendo ser pretencioso, eu acho que aquele último slide que eu coloquei é exatamente isso, né? Os beta-bloqueadores são intocáveis, a não ser que você me arrume uma desculpa muito forte para não prescrevê-los, né? Então eu queria mais uma vez agradecer muito a Merck também por ter proporcionado essas horinhas, ou essa horinha e pouco aqui, discutindo sobre isso. Félix, você vai ter que agradecer de novo no final, eu tô vendo que acabou de chegar uma pergunta. Vamos lá. Acabou de chegar uma pergunta. O Fabrício nos manda uma pergunta. Boa noite. Qual o melhor momento e quais os melhores parâmetros para iniciar a retirada de um inotrópico? Pergunta fácil, hein? Fabrício, a pergunta é muito, muito boa. Esse desmame do inotrópico, assim, na prática, o vasodilatador tem um papel muito importante nisso, né? Então, você conseguir vasodilatar e vai diminuindo o inotrópico. O inotrópico não é um remédio que você desliga, você tem que fazer aquele desmame lento e vai observando todos os parâmetros, desde situações clínicas que avaliam perfusão, débito urinário, mesmo se o paciente está quentinho, se a pressão está boa, frequência e tal, você vai diminuindo e vai tentando otimizar principalmente a vasodilatação. Nós temos algumas experiências, às vezes com a dobutamina, se o paciente tem dificuldade de, naquele finalzinho da retirada da dobutamina, associar um Sindax ajuda, porque tem um metabólito ativo do remédio durante alguns dias, então você consegue tirar, já fizemos isso várias vezes, né? E funciona, né? E funciona na prática, mas acho que como regra geral, se o paciente você consegue ir otimizando a vasodilatação, é mais fácil tirar o inotrópico, né? E falha de desmame existe também, também os sinais que eu comentei o paciente vai sinalizar piora de função renal, se você tirou, volta a ficar hipotenso, começa a diminuir o volume urinário, e aí você fica com alerta e se o paciente realmente não está numa insuficiência cardíaca avançada. Então, e aí a retomada do beta-bloqueador eu costumo esperar pelo menos umas 48 horas, essa é a minha conduta pessoal, mas também entendo que isso não é um consenso, para retomar beta-bloqueador depois que eu tirei o inotrópico para mandá-lo para casa já com uma dose inicial. Não, eu acho que é isso mesmo, é uma monitorização clínica e laboratorial, né? A avaliação que alguns chamam de microhemodinâmica, que auxiliam você nesse desmame, né? Se você tem um catéter central ali, a avaliação da saturação venosa de O2, a avaliação do lactato, enfim, são marcadores, são biomarcadores que te auxiliam no reconhecimento dessa falência do desmame, né? Se a SVO2 começa a cair muito, se o lactato começa a subir, mesmo às vezes sinais clínicos de perfusão razoáveis, você tem que ficar muito atento na progressão desse desmame, né? Você sabe que eu tenho... Isso é uma opinião, isso também não está em nenhum estudo, não está em nada, mas eu acho que um momento de desmame, um momento de não desmame é quando o paciente está
muito congesto. Mesmo que ele tenha melhorado o seu débito cardíaco, eu acho que esperar o paciente chegar mais perto do perfil A é um momento mais seguro e com mais chance de que você consiga tirar o inotrópico. Então, quando a gente discute algumas vezes com os residentes, né, o paciente ainda congesto, não, mas eles já vão tirar inotrópico. Não é hora, né? Não é hora. Perfeito. O Luciano Gualberto fala aqui, ele quer que a gente fale sobre indicação, benefícios, vou colocar aqui. Como é que está hoje a reabilitação cardíaca do paciente com insuficiência cardíaca? Félix, começa agora. Infelizmente está muito mal, né? Assim, no sentido de prescrição médica e adesão do paciente. Só nesse sentido, porque é tudo de bom, né? Eu trabalho num centro, por exemplo, que os pacientes, quando estão internados, eles vão para a reabilitação com a sua dobutamina. Eles vão para o centro de reabilitação com a sua dobutamina. Isso mostrou uma redução de tempo de hospitalização e de tempo de uso do inotrópico, de tão importante que é. A gente sabe que os mecanismos, e aqui não vamos entrar nesses detalhes, né, os mecanismos que a reabilitação traz para esses pacientes, inclusive na desativação simpática, né? Quer dizer, ele é um beta-bloqueador natural, né? A atividade simpática cai muito com a reabilitação. Então, ela seria fundamental, ela seria, a princípio, para 100% dos pacientes com insuficiência cardíaca. E a gente sabe, pelo próprio registro brasileiro, que a gente tem menos de 7% dos pacientes em reabilitação. Isso é chato, né? É óbvio que, em grande parte, é por falta de disponibilidade desses serviços, principalmente no Sistema Único de Saúde, mas isso também é um pouco da falha nossa, que às vezes esquecemos de prescrever uma parte do tratamento da insuficiência cardíaca tão importante que é a reabilitação. Realmente a prescrição é baixa mesmo, mas concordo plenamente. O paciente fica com caquexia, você recupera a parte muscular, a parte de musculatura respiratória, tem ganhos enormes, a diminuição dessa atividade simpática adrenérgica que o Félix comentou. Então, acho que a gente devia... Agora, tem um problema econômico, né, da fonte pagadora, da disponibilidade no SUS, mas sem dúvida nenhuma é uma prescrição que deveria já ser uma prescrição do paciente internado, ele já ser avaliado na internação pela equipe e já sair como orientação de programa de reabilitação. Esse seria o mundo ideal, né? Os estudos com reabilitação, eles foram um pouco desapontadores quando os principais estudos acabaram mostrando que não mudou o prognóstico. Mortalidade, né? Não mudou a mortalidade. Mas que também os pacientes não conseguiram atingir o alvo pré-determinado de condicionamento físico, né? Mas eu concordo com vocês que, em termos de melhora de qualidade de vida, diminuição, melhora de massa muscular, a gente não avaliou, inclusive, função cognitiva, né? Nossos pacientes quanto pior o paciente, pior a função cognitiva, e muito provavelmente a reabilitação poderia trazer um benefício maior para isso, né? Muito bom, gente. Andressa, nós estamos aqui às 8h24. Então, como... Para eu agradecer de novo? Eu vou passar primeiro para o Macau, depois eu passo para você, para você agradecer de novo, para não ficar uma coisa muito repetitiva. Tá? Bom, moço, obrigado, agradecer a Merck pelo convite e também por incentivar a educação continuada, e essa parceria com o INCOR, que é muito, muito importante, também
discutir em ciência cardíaca de alto nível com colegas que eu respeito tanto e aprendo sempre. Então, obrigado, foi um privilégio estar aqui e espero que o pessoal em casa tenha aproveitado também. Obrigado. Não, eu só vou falar obrigado, então, e não é só agradecer, e eu espero que tenha sido bastante interessante para todos, eu gostei bastante, então espero que tenha sido bastante interessante para todo mundo. Venham nos próximos, né? Verdade. Nós tivemos uma audiência grande, nós tivemos perguntas interessantíssimas, então não posso deixar de agradecer à Merck, por fazer regularmente esses summits conosco. Todas as vezes é bastante interessante esse tipo de discussão que a gente tem tido. Então, mais uma vez, obrigado pelo apoio. Queria, de novo, agradecer a todos que enviaram as perguntas, agradecer professor Félix Ramírez, agradecer ao professor Fernando Bacal, mas principalmente agradecer a nossa audiência. Então, desejo a todos uma boa noite.